Boa noite a todos, boa noite professor Robson, boa noite Matheus, boa noite também aos meninos que nos acompanham da APAC, Santa Luzia, do nosso projeto Deus é para Todos. Certamente vocês estão sabendo e cientes do fato dessa epidemia que está passando pelo mundo e também está afligindo o nosso país. Por isso, nós não estamos indo durante esse período para fazer o nosso trabalho de espiritualidade, também o nosso trabalho de levar uma palavra de motivação, de incentivo para vocês aí da PAC esses dias. Mas já estaremos de volta. Como diz sempre o poeta, recordar é viver. Por isso a gente recorda cada dia que passa de vocês aí, do nosso trabalho. Mas nesse recordar não quer dizer que a gente está distante, mas sim estamos sempre conectados pela palavra de Deus, conectados pelo sentimento, esse sentimento de solidariedade para com vocês e também para com o mundo, para com o nosso país. Talvez se nos perguntássemos daqui a um certo tempo se a gente já passou pela experiência do estar privado de liberdade, certamente nós que estamos aqui fora poderíamos dizer que também já vivenciamos e já passamos por esse sentimento, pois nesse momento estamos vivendo uma quarentena. Estamos afastados do convívio social, afastados das nossas atividades corriqueiras do dia a dia. Nesse momento nós nos encontramos em casa, no seio das nossas famílias, mas nós não podemos estar fazendo as nossas mesmas atividades que a gente fazia até um certo tempo, até umas certas semanas atrás. Por isso é nesse sentimento de solidarizar-se com o outro que nós, do nosso projeto da PUC, resolvemos gravar um vídeo para levar também uma palavra de incentivo para vocês que se encontram aí e também que serve para que a gente possa refletir, nós que estamos aqui fora, que temos essa liberdade, mas ao mesmo tempo, nesse pequeno momento, estamos privados dessa liberdade. É interessante que nesse período no qual nós estamos vivendo essa quarentena, esse afastamento social, é justamente o período que a igreja celebra e vive o período da quaresma, que é o período que remete àqueles 40 dias que Jesus vivenciou no deserto, esteve afastado. Não apenas a igreja católica, mas a igreja no mundo inteiro celebra a quaresma, sobretudo pelo fato de que a data precisa da morte de Jesus, que se dá no 14 de Nissan, através dessa releitura histórica, é capaz a gente saber identificar quando é que foi que Jesus morreu. Diferentemente do Natal. Às vezes nós celebramos no Natal, dia 25 de dezembro, como o nascimento de Cristo, mas essa é uma data simbólica, pois não é uma data certeira. Mas nós sabemos, pelos relatos históricos, da morte de Jesus, que se deu justamente mais ou menos essa época. Então, todos os anos, a Igreja Católica, as igrejas cristãs celebram a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E antes de vivenciarmos a Páscoa, a gente faz também esse trajeto de 40 dias de celebrarmos essa quarentena penitencial. Justamente nesse período é que o coronavírus, o Covid-19, veio a nos afligir, sobretudo aqui no nosso país, no Brasil. É interessante a gente podermos pensar e refletir sobre esses 40 dias que também nós estamos vivenciando e somos também convidados a repensar a nossa trajetória aqui na Terra. Aí, diante disso, nós propomos escolher 2 textos que nos falam, sobretudo, da capacidade de trazermos uma luz diante disso. É interessante que o nosso colega Matheus ele nos traz um texto do filósofo Boécio, que vem falar sobre a casa que também é edificada. E na palavra de Deus também existe uma passagem no qual Jesus vem falar sobre a casa. Jesus, como nós sabemos, usa uma linguagem muito singular, através das parábolas, para explicar para aquele povo simples as coisas que nos levam a repensar a espiritualidade, a repensar o transcendente. Mesmo diante das coisas simples que Jesus vivenciava ali naquele contexto,
ele é capaz de levar os seus discípulos, aqueles que o ouviam, a repensar também a sua vida, a sua existência, a sua trajetória. Então Jesus conta-nos 2 casos. Aliás, um caso, mas que se repete em 2 evangelistas diferentes, que é tanto São Lucas como o evangelista Mateus. São Lucas vai nos dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vou mostrar a vocês como quem se parece todo aquele que ouve a minha palavra e não as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a enxurrada bateu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava construída. Aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. A enxurrada bateu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. É interessante que Jesus nos relata essa parábola da casa, e ela talvez seja tão importante que ela é repetida, ela também é contemplada pelo evangelista Mateus, que vai nos dizer, semelhantemente às mesmas palavras, mas de um modo diferente, essa dinâmica da casa. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um imprudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas e os ventos sopraram com força contra a casa. Mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas e os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. É interessante que as 2 parábolas vêm nos falar da casa, mesmo que elas tenham algumas palavras de diferentes, meio diferentes, que podemos dizer, que tanto o contexto do evangelista Lucas como Mateus escreveram e acolheram essa mensagem que foram passadas. Essas mensagens que foram passadas certamente por aqueles que conviveram com Jesus, e eles a anotaram, mas cada um de um modo diferente soube contemplar e acolher essas palavras e a transcrever para a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Só que é interessante que São Lucas começa essa passagem dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Todos nós, às vezes, sabemos e temos a nossa capacidade de poder ouvir a palavra e refletir. Às vezes também temos o nosso contexto ético, moral, social, aqueles contextos que regem a nossa sociedade. E às vezes mesmo a gente com a nossa inteligência, a nossa sabedoria, mesmo sabendo de tudo isso, nós somos capazes de trilhar outros caminhos. Caminhos esses que talvez não nos levam a um melhor caminhar. Não nos levam a um caminhar frutuoso na nossa vida e na nossa existência. Talvez por isso muitos de vocês estejam aí, mas também isso serve para a gente repensar. Do mesmo modo que nós estamos vivenciando essa quarentena aqui, que também nos faz refletir sobre a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós vivemos a nossa vida agitada, corriqueira, correndo para lá e para cá, e às vezes nós não damos valor ao essencial na nossa vida e na nossa existência. Nós esquecemos do outro, esquecemos dos nossos familiares, esquecemos até mesmo dos nossos amigos. Pois às vezes a lida do dia a dia é muito corrida e a gente se esquece de dar a atenção a ele. Esse momento que nós estamos vivenciando nessa quarentena é esse momento profícuo da gente poder repensar a nossa trajetória. É momento também de cada um de vocês que se encontram repensar a vida, repensar a existência. De uma hora para outra pode vir uma crise sanitária como essa e varrer a humanidade completa. Por isso, às vezes, a gente precisa pensar e valorizar aqueles que realmente importam na nossa vida. É interessante que Jesus traz a parábola da casa.
vem nos falar da casa que é construída. Todos nós sabemos que para construir uma boa casa é preciso fundar um alicerce firme. Por isso que Jesus vem nos falar. O alicerce firme é a rocha. Pode ser a rocha da fé, pode ser a rocha daquilo que nos leva a um bom caminhar, fortalecido por uma boa trajetória. Mas também existem aqueles que caminham e são capazes de construir a sua rocha sobre a areia. E quando o vento vem, quando a chuva vem, a ruína é completa. Mas isso não quer dizer que a gente não possa repensar o nosso trajeto e a gente não possa mudar de rumo. Tudo isso é possível. Mas é interessante quando Jesus fala da casa, não apenas a casa material, mas sobretudo a nossa casa, templo do Espírito Santo de Deus. Casa essa que é capaz de pensar, refletir, ter a sabedoria de termos outros caminhos a seguir. Por isso, nesse tempo que nós estamos afastados aí da PAC, afastados do convívio social, nós trazemos para vocês essa pequena palavra para que a gente possa refletir e pensar a nossa existência, para que a partir do amanhã a nossa casa possa ser construída, edificada sobre a rocha firme, para que quando vier esses ventos traiçoeiros, que a gente não seja capaz de desabar, mas que a gente seja capaz de estar fortes, firmes e edificados. Então eu deixo o meu abraço para cada um de vocês, aí da PAC que nos acompanham, e peço as orações também de vocês. E daqui a pouco, se Deus quiser, nós estaremos aí de volta para trilharmos um bom caminho de reflexão filosófica, teológica, levando uma palavra de incentivo e de alegria para vocês. Então, Deus de já, fiquem com Deus e rezem por nós, por cada um de nós. Amém?